Aleluia. Quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Você que está me assistindo, se você tiver uma Bíblia, pegue a sua Bíblia aí em nome de Jesus. Abra no livro de Romanos, capítulo de número 10, por favor. Romanos, capítulo de número 10. Eu quero ler alguns versículos deste capítulo para nossa meditação nessa noite. Romanos, capítulo de número 10. Eu quero ler a partir do versículo de número 12. Diz assim a palavra do Eterno: pois não há diferença entre judeu e grego, um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Amém e amém. Eu quero falar para você nessa noite sobre esse texto. É um texto conhecido por muitos, mas pouco pregado. O livro de Romanos é um livro dificílimo de se pregar. Qualquer teólogo, qualquer bom teólogo sabe reconhecer isso, porque é um livro muito complexo. Há muita mistura de lei e graça aqui. Tudo fica muito confuso se não for feito uma exegese minuciosa de cada verso, daquilo que Paulo está tentando passar. Paulo escreve aos romanos, escreve àqueles que estão em Roma. E naquela época o Império Romano, ele tinha sido helenizado. Havia uma mistura entre gregos e romanos, porque Roma tinha conquistado a Grécia e com isso absorvido a cultura dos gregos, o panteão inclusive dos gregos. E Paulo escreve a um povo que é um povo extremamente inteligente, um povo que gosta de ler. Por isso que o livro de Romanos, ele é um livro em que seus capítulos são longos, são minuciosos, são cheios de detalhes. Você vai ver as outras cartas de Paulo, as cartas paulinas são pequenas, são curtas. Mas quando ele vai escrever para Roma, ele se dedica a escrever de uma forma paulatina. Ele escreve com rigor de detalhes sobre aquilo que ele está anunciando, sobre aquilo que ele está falando, porque ele agora então vai anunciar aos romanos que tem um panteão de deuses, que cultua a dezenas de divindades, que já eram romanas e que também agora gregas, e que nesse mesclado de divindades, ele chega para apresentar um que seria o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor e o verdadeiro Salvador. Agora imagine você pregar para um povo, anunciar a um povo que existe um novo Deus, que acima de todos os deuses ele está, e que ele na verdade é o verdadeiro e único Deus, cuja humanidade deve adorar e invocar. Ele precisa explicar para esse povo. Então ele conta no livro de Romanos toda a história do porquê a existência de Cristo na terra. E quando ele chega no capítulo 10, ele fala algo que é importante, não só aos romanos, mas para nós. E se você tem ainda uma Bíblia aberta aí em Romanos, no capítulo de número 10, lendo o versículo 12, ele começa dizendo: pois não há diferença entre judeu e grego, um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Por que Paulo usa essa expressão de que judeus e gregos podem invocar um Senhor chamado Deus? Porque ele usa a expressão de que essa divindade deve ser invocada? Porque no panteão romano eles invocavam dezenas de divindades.
Mas aquele que era o deus Plutão, os seus sacerdotes só cultuavam a Plutão. Ao deus ou a deusa Marte, a deusa Vênus, e por aí vai, os seus sacerdotes o cultuavam a ela. Então, quando ele chega em Cristo Jesus, ele começa a anunciar a salvação e diz: o Deus que eu vos apresento, que está acima de todos os deuses, louvado seja o nome dele por isso, é um Deus que permite que gregos e judeus possam adorá-lo. E em outras palavras, qualquer pessoa que invocar este nome, que clamar por este nome, que buscar auxílio a este nome, este Deus ouvirá esta oração. É um Deus diferente, porque se eu queria a ajuda do Deus Plutão, eu não podia falar com Marte, eu tinha que falar com Plutão. E eu tinha que ser devoto daquela divindade, cultuá-la. E a Bíblia apresenta agora, através do apóstolo Paulo aos Romanos, que existe um Deus que está acima de todos, que não faz distinção de pessoas, que não faz distinção de beleza, que não faz distinção de posição, mas que olha para cada pessoa individualmente, ama individualmente cada pessoa, e mais do que isso, Ele quer que todas essas pessoas o conheçam e sejam salvas. Louvado seja o nome de Jesus. E Ele vai e diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como eu queria que todo mundo entendesse isso. Esta semana eu estava comprando um ar-condicionado e encontrei com um jovem de uns seus 30 anos. E quando nós estávamos conversando, ele começou a falar, porque ele percebeu que eu era pastor, e começou a falar de Jesus comigo. E naquele diálogo que nós tivemos, conversando no carro, eu perguntei para ele se ele era evangélico, se ele já tinha entregue a vida dele para Jesus. Ele disse: já, há 8 anos atrás eu já fiz isso. Então eu pedi para que ele me explicasse quem era Jesus. Ele virou no carro e disse: hã? Como que pegasse um susto. Eu disse: me fale de Jesus. Imagine você agora que eu não conheço Jesus e você vai anunciar Jesus para mim. Então ele disse assim: Jesus é o Salvador, pastor. Jesus veio nos salvar. E eu disse: ele veio nos salvar de quê, querido? Ele coçou a cabeça no carro, olhou para mim e disse assim: pastor, eu não sei exatamente, mas eu sempre ouvi que ele veio nos salvar. Aí Paulo, o apóstolo Paulo, chega aqui na altura do capítulo 10 de Romanos, no versículo 3, e diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí ele não vai explicar, porque nos versos seguintes ele não vai dizer de que você vai ser salvo, por que você precisa ser salvo, como pode ser salvo. Ele vai falar de outras coisas, que é levar a salvação às pessoas, mas ele não vai explicar de que, do porquê ou como. E eu disse para aquele camarada: Jesus veio nos salvar de 3 coisas, querido. Primeiro, Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A primeira coisa que Jesus veio fazer nessa terra foi nos salvar de quê? Dos nossos erros, dos nossos imensos pecados, dos nossos cotidianos erros e pecados que cometemos. Jesus, quando desce da sua glória, e Paulo anuncia aos romanos dizendo: existe um Deus que abandonou o céu, ou deixou o céu, por assim dizer, se humanizou, e uma vez humanizado, ele veio para nos salvar. Ele veio nos salvar de quê? Primeiro, ele veio nos salvar do pecado. Pastor, eu entendi que ele veio nos salvar do pecado, mas por que ele veio nos salvar do pecado? Porque o homem estava condenado à morte. No mesmo livro de Romanos, no capítulo de número 6, no versículo de número 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo diz: o nome do Senhor, quando for invocado, te levará à salvação. Ele disse aos romanos: mas pastor, do que é que eu tenho que ser salvo? Primeiro, do pecado. Segundo, da morte. Quando Adão e Eva pecaram, todos os seres humanos herdaram a natureza pecaminosa que nos leva à morte.
Pastor, isso quer dizer o quê? Que quando eu aceitar Jesus eu não vou morrer? Vai. Mas Jesus, ao vez, entrando na casa de Lázaro, Jesus fez uma promessa. Olhando para as irmãs de Lázaro e seu irmão Lázaro morto, Jesus olha para aquelas irmãs, as irmãs em pânico, em desespero. E elas estavam em desespero porque o irmão estava doente. Tinham mandado chamar Jesus, e Jesus chegou muitos dias depois, e quando chegou o irmão já tinha morrido. Então elas entraram em pânico e começaram a dizer assim: Jesus, se tu tivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. E Jesus disse uma coisa que está no livro de João, que eu quero ler para você, porque é tão bonito de se ler e de se ouvir, que vale a pena você abrir em João, no capítulo de número 6. Olhe para cá. Olha o que a Bíblia fala. E sabe o que é mais curioso, mais do que isso, por assim dizer, é que quando a Bíblia fala sobre esse encontro dele com Lázaro e com as suas irmãs, ele olha para aquelas irmãs e faz uma promessa maravilhosa. Ele olha para elas e diz assim: todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você sabe o que ele estava dizendo? As irmãs começaram a olhar para ele assim: a Jesus nós sabemos, é um dia, vai ressuscitar. Jesus está dizendo: olha, aqueles que creem em mim, a morte não terá domínio sobre eles, a morte não os vencerá, a morte não irá tragá-los, porque a morte veio para fazer juízo à humanidade. Mas aqueles que creem no nome do Senhor, que invocam este nome, Paulo está falando aos romanos, será salvo também da morte, porque quando a morte chegar, ela pode até abater este corpo, mas naquele grande dia, no dia que a trombeta soar, e ela soará, nós que estivermos vivos, iremos ver os mortos em Cristo ressuscitando, porque irão cumprir uma promessa, e Jesus vai dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Porque Ele deu vitória sobre a morte. Quando a gente vai olhando para o que Paulo fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas eu pergunto para você: salvo de quê, pastor? E quando a gente vai analisar do que nós seremos salvos, a terceira coisa pela qual nós somos salvos chama-se morte eterna. Porque existe a morte física, existe a morte espiritual e existe a morte eterna. A morte física é essa morte aqui, que você pega uma doença e morre. A morte espiritual é essa que nós nascemos com a herança pecaminosa, afastados de Deus. Mas a morte eterna é a pior de todas elas. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, é o afastamento de Deus, é o distanciamento de Deus. No livro de Apocalipse capítulo 20 fala de forma muito clara: aqueles que morreram sem Cristo, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, a Bíblia diz que estes, uma vez mortos, serão lançados no lago de fogo. E eu pergunto para você que está me assistindo: o que te impede de invocar o nome do Senhor para ser salvo? Porque Paulo escreve aos Romanos, agora há pouco eu citei João capítulo 6 a capítulo 11, lá na história de Lázaro. Voltando para Romanos, no capítulo de número 10, quando a gente olha para Paulo falando: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ele começa a fazer umas perguntas para si mesmo. Ele vai dizer assim: como pois invocarão aquele em quem não creram? Sabe o que ele está dizendo? Só serão salvos aqueles que creem, aqueles que creem no seu nome. É por isso que neste mesmo capítulo, quando você lê a altura do versículo de número 9, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo assim: se com a tua boca, no capítulo 10 de Romanos, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres, se eu não crer, eu não vou ser salvo. Então eu dizia para aquele colega que estava comigo no carro, eu digo: querido, Jesus veio nos salvar do pecado, Jesus veio nos salvar da morte, e veio nos salvar da morte eterna. Existe um que eu e você podemos invocar, existe um que, a despeito de toda a insegurança que esta pandemia tem nos causado, nos fazendo parar os cultos, nos impedindo de abraçar, ter aquele abraço, fazer coinonia com os irmãos.
Hoje eu sou impedido de dar um abraço na irmã, a irmã é impedida de abraçar mim, porque existe uma pandemia que gira em torno de nós com um monte de regras que anula o ser humano. Mas graças a Deus, porque a Bíblia diz que a despeito de tudo isso, eu e você temos um porto seguro. Há um que você pode invocar, há um que você pode confiar, há um em que nós podemos confiar, e é nele que está a nossa confiança, é nele que nós embarcamos, é nele que nós cremos, porque todo aquele que nele crê, a Bíblia diz, será salvo. Mas a Bíblia diz uma coisa curiosa: como pois invocarão aquele em quem não creram? Como que você pode invocar a Deus se você nem crê nele? Essa pandemia que a gente está vivendo, que é o assunto de todo dia, não podia ser muito diferente daqui. Nós estamos fazendo um culto online sem poder reunir os nossos irmãos na casa de Deus por causa dela, por causa de situações que nos obrigam a fazer isso. Mas pense você comigo, nós estamos numa cidade chamada São Luís, onde há um caos aqui instaurado em todas as esferas da saúde. Isso porque milhões e milhões de brasileiros estão vivendo a mesma coisa que a gente, em meio a essa pandemia. E agora há pouco, antes de nós iniciarmos esse culto, eu dizia aos irmãos que aqui estão, aos poucos que vieram, porque nós pedimos para que alguns viessem nos ajudar, e vieram alguns atendendo a um chamado de Deus. E eu dizia para eles: olha, eu não vou mentir para vocês, todos nós estamos correndo risco, todos nós precisamos entender e ter a consciência de que há um risco no que nós estamos fazendo. Mas a Bíblia diz uma coisa interessante, olhe para Romanos capítulo 10, a Bíblia diz assim: e como crerão naquele de quem não ouviram? Como que as pessoas ouvirão sobre Jesus se ninguém pregar? Se alguém não se dispor a crer que Ele é poderoso para me salvar da morte, da doença, da enfermidade, de Satanás, das tribulações, Ele é poderoso para fazer isso. Então, se eu invocar o nome dEle, eu tenho um porto seguro. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, Paulo questiona como que as pessoas vão crer em Jesus se não tem quem pregue. Eu disse uma vez e repito, eu estudo numa classe em que eu descobri, uma classe de psicologia, que eu descobri que 80% dela era evangélica, depois de 2 períodos dentro dela, quando eu achava que tinha eu e mais uma meia dúzia. E uma vez eu fui questionado, porque uma pessoa da minha classe dizia que em boa parte da aula eu ficava conversando sobre a igreja, sobre Jesus, e que eu deveria gastar mais tempo assistindo a aula. Eu perguntei para essa pessoa, uma colega minha de faculdade, eu disse para ela: quantas vezes você já convidou um desses seus colegas aqui para ir à sua igreja ouvir falar de Jesus? Aqui não é o ambiente para isso, foi a frase que eu ouvi. Então como as pessoas ouvirão se não há quem pregue? Não há quem se vista de ousadia para vencer o medo, vencer o pânico, vencer o pavor, vencer aquilo que todo mundo acredita. Não, cuidado, fique em casa, porque o mundo vai se acabar e você vai morrer em casa. Ou nós entendemos que existe um Deus que está acima de nós, e que tendo Ele o controle sobre a vida, sobre tudo, ou nós deixemos então de invocar esse nome, porque Paulo nos anuncia este nome como sendo o nosso Salvador. Eu creio nisso. Se você crê nisso, pode exaltar o nome dele, porque se eu creio e você crê, nós estamos debaixo de uma tutela de poder e autoridade que está acima da doença e da morte. Ele tem poder sobre as nossas vidas. Mas Paulo, explicando aos romanos, ele disse: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão se ninguém há quem ouvir? E ele diz: e como ouvirão se não há quem pregue? Eu disse uma verdade um dia desse, Nara, para uma ovelha minha. Nós tínhamos que dedicar mais do nosso tempo anunciando esse Salvador. Você que está me assistindo, existe um Salvador. Ele veio te salvar e me salvar do pecado. Ele veio nos salvar dessa morte física, porque um dia nós iremos ressuscitar.
Eu tenho amigos meus que partiram esse ano, grandes amigos, homens de Deus, e que a minha esperança bendita e dos familiares deles é de que um dia, quando a trombeta soar, e ela vai soar, eles ressuscitarão e eu poderei revê-los, agora com um novo corpo transformado, porque eles creram e morreram crendo nesta palavra e neste nome que é o nome do Senhor Jesus. E porque eles creram, eles invocaram este nome, e a Bíblia fez uma promessa: se você invocar, você será salvo. Então há salvação para nós. Mas se nós não anunciarmos, eu não entendo um evangelho aonde você tem vergonha de dizer que é uma cristã, o que é um cristão. Eu não compreendo um evangelho aonde eu estiver, eu não posso falar que Jesus pode mudar a história da vida do ser humano. Ele pode mudar a minha história, ele mudou-me inclusive, e pode mudar a sua. Acredite no que eu estou lhe dizendo. Paulo anunciou, foi um Salvador que está acima de todos os deuses. E a Bíblia diz assim: e como pregarão, se não forem enviados? E eu pergunto para você que está me assistindo: será que você se dispõe a levar esse evangelho? Os que estão aqui porque estão se disponibilizando a fazer parte de um momento onde a gente vai levar essa palavra que pode mudar a história da sua vida, essa palavra que mudou a história da nossa vida. Se você está me assistindo de alguma forma, é porque Deus queria falar com você e queria lhe dizer: existe sim solução. É por isso que o tema dessa mensagem é: nós temos um porto seguro, aonde nós deitarmos a nossa cabeça. Quando o salmista escrevia que ele deitava e logo pegava no sono, porque tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Ele estava sitiado, ele estava em meia guerra, mas ele conseguia deitar, porque ele sabia: há um Deus que cuidava dele, há um Deus que cuida de você, há um Deus que cuida de nós. Esse é o Deus que Paulo anuncia aos romanos, e esse é o Deus que eu vim anunciar a você nessa noite. Um Deus cujo nome, sendo invocado, nos levará à salvação. E é curioso, porque quando Jesus aparece dentro da barriga de Maria, que aquele anjo Gabriel, aquele mensageiro, vem anunciar isso: ó, isso aqui que tem dentro de ti é do Espírito de Deus. Vem aquela pergunta: que nome a gente bota na criança? E aí lá no Antigo Testamento foi anunciado que quem viria era Emanuel, Deus conosco. Então Gabriel anuncia: ponha o nome dele de Yeshua, porque ele salvará o pecado, as pessoas dos pecados deles. Jesus, ainda na fase intrauterina, já tinha sido reconhecido como Salvador. Aí Maria, em Lucas no capítulo 2, salvo engano, no chamado Cântico de Maria, põe as mãos na barriga e começa a cantar dizendo: dentro de mim está aquele que é o meu Salvador. Escute o que eu vou lhe dizer. Às vezes eu não entendo. Você que é católico, se faça essa pergunta: por que eu vou confiar em Maria para me salvar? Se Maria, quando canta lá em Lucas no capítulo 2, ela canta dizendo: aqui dentro está o meu Salvador. Até ela precisava de Salvador. E Paulo anuncia os romanos: esse Salvador tem um nome, o nome dele é Yeshua. Nós conhecemos nesse nosso português raso como Jesus, mas eu vou lhe dizer uma coisa: seja como Jesus ou como Yeshua, ele é o Salvador, ele é o porto seguro, ele é quem tem solução para a minha vida e para a sua vida. Basta você crer. A Bíblia fala: e como pregarão se não forem enviados? Porque está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Quando nós olhamos para a Bíblia, esse mesmo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala que aqueles que querem servir a Deus são revestidos de uma armadura. E quando ele vai escrever sobre a armadura, ele fala dos pés, que devem ser calçados com este evangelho que leva à salvação.
Em outras palavras, por onde eu passo ou onde eu piso, a salvação tem que chegar naquele local. Aonde eu caminhar, a salvação tem que alcançar aquele local. Aonde eu pisar, a salvação tem que emanar naquele local. Então eu vou lhe dizer uma coisa: seja um destes que anunciarão essa boa semente, a semente do Salvador, a semente do porto seguro, a semente que salva e que pode mudar a história da sua vida. E para que eu possa encerrar essa palavra, eu queria dizer a você mais uma coisa. A Bíblia fala no versículo 16 do capítulo 10: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa salvação? Dentre tantas notícias difíceis que nós temos tido, a pior delas não é o Covid-19. Porque para essa enfermidade, ou doença por assim dizer, há vacinas e mais vacinas, há medicamentos, cada um tem uma fórmula mágica para se curar isso. Mas existe uma doença que a medicina não pode curar. Essa doença chama-se pecado. Ela está enraizada em nós, em mim e em você. E o único que tem poder de trabalhar, limpar e tratar essa doença chama-se Jesus Cristo Salvador. Eu quero lhe dizer uma coisa: Isaías profetizou dizendo: quem creu na nossa pregação? Ele estava dizendo isso porque no versículo 17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. E eu pergunto a você que está me assistindo agora: o que você fará a partir de agora que você sabe que existe necessidade de salvação, que o Salvador chama-se Jesus, e que se você invocar o nome deste Salvador, você será salvo? O que você fará agora? Ponha-se de pé os que estão aqui comigo, por favor. Eu quero orar pela tua vida. Talvez você que está me assistindo seja um afastado de Jesus. Talvez a vida foi cruel o suficiente contigo para te afastar do Evangelho. Ou talvez pior do que isso, você tenha ido a tantos locais e nunca tenha conhecido Jesus. Eu quero lhe apresentar o Jesus que Paulo anunciou aos romanos. Paulo disse aos romanos: todos aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. E eu quero salvação na minha vida. Quantos aqui querem salvação? Agora, mais do que querer, é eu entender, Denilson, que eu preciso dela. Eu participo de um grupo de arqueólogos, e esse grupo de arqueólogos, acho que 90% deles são ateus, sem exagero. Os que não são ateus são teólogos, mas que não se metem nessa questão divina ou espiritual, e muito menos religiosa. E volta e meia nesse grupo alguém lança alguma informação nova ou alguma descoberta arqueológica e solta uma pontadazinha, sabe? Dando uma agulhadazinha no cristianismo ou dando uma agulhadazinha nos religiosos. E eu vejo todo mundo muito calado nesse grupo, então eu não consigo me conter. E aproveito aquela agulhazinha para dizer, não só a eles, mas a todos quanto a gente puder, a despeito daqueles que ainda não entenderam que os céus são reais, que a morte ela é real, mas que existe vida eterna. Eu anunciarei: Jesus Cristo, Ele é o Salvador, Ele é o nosso Senhor, e Ele veio para nos salvar, e todos aqueles que invocarem este nome serão salvos. E se você deseja esse nome ser invocado na sua vida, eu lhe convido a orar comigo agora, aí na sua casa, e dizer para Ele: Senhor Jesus, entra na minha vida, porque eu te invoco na minha casa. Feche os olhos um minutinho, ore comigo. Senhor meu Deus,
Olha para as pessoas que estão nos assistindo agora, Senhor, onde quer que elas estejam. Deus querido, eu quero te pedir por cada pessoa que precisa, Senhor, de salvação na sua vida, que precisa de perdão na sua vida, que precisa de cura na sua vida, que precisa, meu Deus, de um milagre na sua vida. A tua palavra diz: aqueles que invocarem em nome do Senhor, o nome de Adonai, o nome do Eterno, seriam salvos. Nós invocamos o teu nome nesta hora e te pedimos: entra com salvação nas casas, entra com salvação nos lares, entra com salvação nas famílias, entra com salvação em cada um dos locais aonde esta palavra chegar, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, que tu possas alcançar as vidas e entender, meu Deus, mais do que tudo, que nós invocamos o teu nome, porque cremos que só o teu Filho é o Salvador. A ciência pode apresentar os argumentos que quiser, a medicina pode deixar de acreditar em milagres, mas nós continuaremos anunciando: Jesus Cristo é o Salvador, é Ele quem faz milagres, é Ele quem pode nos salvar, e a Ele seja a honra e a glória. Então perdoa, se houver alguém nessa noite, Deus, assistindo essa palavra, ouvindo essa palavra e acreditou nesta palavra, Deus, eu te peço, traz salvação a este coração, traz perdão a esta alma, e em nome de Jesus, que o nome dela esteja escrito no teu livro dos salvos. Assim nós oramos, assim nós cremos e assim te pedimos, no nome do teu santo Filho Jesus, e todos podem dizer amém. Que Deus em Cristo te abençoe, que você possa entender essa palavra. Se você é um servo, essa palavra vem dizer para você: anuncie o porto seguro chamado Jesus. Se você não é um servo, essa palavra veio dizer para você: entre neste porto seguro chamado Jesus. Não importa o tamanho da luta que você estiver passando. Eu tenho pessoas que eu amo agora, que estão doentes, enfermas e precisando de um milagre, mas a elas eu digo e repito: creiam neste Salvador, continuem crendo neste Salvador, porque Jesus morreu e deu a sua vida naquela cruz para que nós pudéssemos ter essa salvação. É por amor a mim e a você que Ele morreu. Então Ele é digno de ser honrado e ser lembrado e ser invocado. Que o nome do Senhor esteja presente na tua casa e na tua vida. Que aqueles que aqui estão conosco sejam abraçados por esse Deus, e mais do que tudo, tenham esse Salvador como seu Senhor e seu Salvador em todos os sentidos. Adoremos a Ele, porque é bom poder adorar o Senhor. Bendizemos. Que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Esse hino é profético, esse hino é profético. Que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Escute isso, aleluia. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Liberte
sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Que Deus te abençoe. Que esse escape, que essa segurança, que a cura, que o milagre esteja sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre ti. Que a bênção que nós chamamos bênção de Abraão esteja sobre as nossas vidas. Que esse Deus, que é o Deus que nos guarda, continue nos guardando, nos protegendo, nos mantendo firmes na sua presença. E mais do que isso, levantando mais pessoas para levarem essa palavra daquele cujo nome invocado nos levará à salvação. Que o porto seguro chamado Jesus seja sempre presente na sua vida, nos seus negócios, na sua casa e em tudo que você fizer. Assim é a minha oração. Em nome de Jesus, que Cristo te abençoe, que Cristo te guarde. Vou chamar o pastor Fábio para orar agradecendo a Deus. E mais do que tudo, orar agradecendo a Ele por nós estarmos aqui, por nós ainda estarmos aqui. Mas um dia nós não estaremos mais, porque Ele terá nos chamado, porque nós invocamos esse nome e Ele nos terá salvo. Deus em Cristo te abençoe. Deus em Cristo abençoe a todos em nome de Jesus.